Com esta aula eu quero iniciar o estudo a respeito de funções, uma aula introdutória, então vamos à seguinte ideia. No estudo científico é comum identificar grandezas que possam ser medidas e em seguida analisar as relações que se estabelecem entre elas. Vejamos alguns exemplos aqui. O primeiro, o Instituto Meteorológico deseja estudar a variação de temperatura em determinada cidade. Para isso, a temperatura é medida em intervalos regulares, por exemplo, a cada 2 horas. Registra-se em uma tabela a relação entre a grandeza hora e temperatura. Então, temos duas grandezas aqui, a grandeza hora e a temperatura, e fazendo esse registro numa tabela temos o seguinte, temos a hora e temos a temperatura em graus Celsius. Então, começando, por exemplo, lá à meia-noite, depois às 2 horas da manhã, 4, 6, 8, até chegar às 22 horas do outro dia. Então, obtemos as seguintes temperaturas a cada hora, a cada 2 horas. Aqui observamos o seguinte, cada hora observada corresponde a uma única temperatura. Não tem como às 8 horas marcar mais de uma temperatura, ou seja, aqui está marcando 19 significa que a leitura foi essa. Não poderia ser ao mesmo tempo 17 e 19. Então, a cada hora, a cada 2 horas, eu tenho apenas um único valor. Dizemos por isso que a temperatura é função da hora. Então, a temperatura ela varia de acordo com as horas, ok? Que vai sendo registrada ao longo do dia. Exemplo número 2. Uma barraca na praia vende garrafas de água ao preço de R$ 3,50 cada. Para não ter que fazer conta a toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. Então, temos aqui uma tabela com o número de garrafas, variando de 1 a 10, e os seus respectivos valores. Então, uma garrafa vai custar R$ 3,50, duas garrafas 7, 3, 10,50. Se vocês observarem, basta multiplicar a cada valor aqui do número de garrafa por 3,50, então a gente obtém esse valor. Aqui, observamos o seguinte, a cada quantidade de garrafa corresponde a um preço. De fato, 3 garrafas vai corresponder a 10,50 e não a 7 nem a 14. Então, esse valor aqui está ligado ao número de garrafa, ok? Dizemos por isso que o preço é função do número de garrafa. Então, o preço ele varia de acordo com o número de garrafas e eu vou ter um valor específico para cada número de garrafa. Eu não posso pagar por um número de garrafa dois valores diferentes. Então, isso é o que caracteriza a ideia de função. Então, podemos escrever isso da seguinte maneira. Y, que seria, no caso aqui, o preço a ser pago pelo número de garrafas, é dado por 3,50 vezes o número de garrafas, onde Y representa o preço e X o número de garrafas de água. Terceiro exemplo, um grupo de amigos deseja alugar uma quadra de futebol, society, por 2 horas. O valor total do aluguel é de R$ 240. Quanto cada jogador deverá pagar se o grupo não estiver completo? Bom, para encontrar o valor que cada um deverá pagar, a gente vai chamar de Y, basta dividir o preço total 240 pelo número de jogadores X. A fórmula que relaciona Y com X vai ser dada dessa forma. Então, Y é igual a 240 dividido por X. Então, eu tenho um valor fixo para ser pago, que é 240, e tenho uma quantidade de jogadores. Se for ter apenas 2 jogadores, um para cada lado, vou pagar aí 120 e por aí vai, mas a gente monta um time, monta uma tabela e temos aqui, então, dependendo do número de jogadores, quanto cada um vai pagar. Se eu tenho 4 jogadores, cada jogador vai pagar R$ 60. Se a gente tem 6 jogadores, cada jogador vai pagar R$ 40 e assim por diante. Se montar um time com 20 jogadores, cada jogador vai pagar R$ 12. Então temos aqui uma relação de função que, dado o número de jogadores, a gente tem aí o valor que cada um vai pagar. Isso aqui também é uma função. Agora, partindo para o quarto exemplo, um automóvel está percorrendo uma estrada a velocidade constante de 120 km por hora, que equivale a 2 km por minuto. Então, temos uma velocidade aqui em km por hora e temos aqui a relação em km por minuto. O passageiro que vai ao lado do motorista começa a notar de minuto em minuto a distância percorrida, que aparece no painel. O resultado pode ser observado na tabela abaixo. Então, temos aqui a observação desse passageiro, o instante e a distância. 0, 0, ou seja, 0 minuto, 0 km, 1 minuto, no caso, um instante de 1 minuto, 2 km, a distância, 2, 4 e assim por diante. Se vocês observarem, a cada minuto eu estou dobrando a minha distância. Ou seja, a cada instante x corresponde a uma única distância percorrida y. Dizemos que isso, a distância é função do instante, ou seja, a distância percorrida está em função do instante, no caso do tempo ali. A forma que relaciona y com x é dada por 2x, ou seja, y igual ao dobro do minuto aqui, da quantidade de minuto decorrido. Então, por exemplo, lá no minuto
5, eu vou ter percorrido uma distância de 10, né? A notação aqui será de 10 e assim por diante. Então temos aqui também um exemplo de função. Vamos agora a alguns exercícios bem simples aqui para ilustrar mais essa ideia. A tabela relaciona o tempo gasto por um funcionário de uma empresa para digitar um certo número de páginas de um relatório. Então temos aqui a tabela, número de páginas e o tempo gasto. Uma página 15 minutos, duas páginas 30, 3 45, 4 60. Letra A, o tempo T de serviço de função do número de páginas digitadas, em função do número de páginas digitadas, N, encontre a lei que relacione T e N. B, enquanto o tempo serão digitadas 20 páginas. E letra C, se o funcionário trabalhar 8 horas, será possível concluir um trabalho de digitação de 35 páginas? Então a gente tem que explicar isso aqui. Então vamos lá. Primeiro caso, o tempo T de serviço em função do número de páginas. Vamos encontrar a lei de formação aqui. Observe o seguinte, para cada página você gasta 15 minutos, então a gente vai observar que basta multiplicar 15 vezes o número de páginas. A gente constrói a seguinte relação, T de N igual a 15 vezes o número de páginas. Então, por exemplo, se eu tiver 10 páginas para digitar, eu vou gastar 150 minutos. 15 vezes 10, 150. A letra B pede o seguinte, em quanto tempo serão digitados 20 páginas? Basta substituir esse valor na nossa fórmula ou fazer de imediato 20 vezes 15. Então, T de 20 é igual a 15 vezes 20, que é igual a 300 minutos. Então, gastaremos aqui 20 minutos. Nós não, né? O funcionário aqui. Então, a letra C pede o seguinte, se ele tiver que digitar 35 páginas, 8 horas será necessário, será suficiente para isso? Então vamos observar. Primeiramente, 8 horas é 8 vezes 60, que vai dar 480 minutos. O tempo aqui está em minutos, então fazemos essa conversão. E agora basta fazer o cálculo para 35 páginas. Basta fazer 35 vezes 15, ou seja, T de 35 é igual a 15 vezes 35 é igual a 525 minutos. Então a gente observa que essas 8 horas não será suficiente para digitar essas 35 páginas. Exercício número 2. Uma casa ocupa um terreno retangular de 10 metros por 8 metros. Seu proprietário decidiu comprar um lote quadrado a fim de fazer um pomar, conforme indicado na figura. O lado do quadrado não pode superar a largura do terreno. Então temos aqui um terreno de 8 por 10, ou seja, a casa ocupa todo esse terreno, e temos aqui um pomar. Temos que observar as seguintes coisas aqui. Construa uma tabela que forneça o valor total da área do terreno, quando o lado do lote comprado for de 2 metros, 3,5, 5 e 6. Então, o terreno vou somar a área da casa e a área do lote. Qual será a área A do terreno quando o lote for de x metros, com x menor ou igual a 8, ou seja, não pode passar aqui da largura do terreno? Qual é o valor da área máxima que o terreno pode ter? Então, vamos partir dessas ideias aqui, partir dessa ideia. Então, primeiramente, construindo a tabela, temos o lado do lote em metros e temos a área. O lote tendo 2 metros, a área do terreno ali era 80, né? 8 vezes 10, 80, mais a área do caso aqui do lote. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, então 80 mais 4, 84. O lote com 3,5, vamos fazer 80 mais 3,5 ao quadrado dá 12,25, isso resulta em 92,25. Aqui é a mesma coisa, 80 mais 5 ao quadrado, que é 25, dá 105 metros quadrados, e com o terreno valendo 6, 80 mais 36, que é igual a 116 metros quadrados. Então é a soma da área da casa, ocupada por toda a casa, que é a área do terreno, mais o lote. Então compõe ali o novo terreno. Qual será a área A do terreno quando o lote for de x metros? Então temos que encontrar aqui uma lei de formação para essa função, e ela fica da seguinte maneira. Repare que aqui x é menor ou igual a 8, então o máximo que eu posso ter de largura do meu lote é de 8 metros. Então fica assim, A de x, ou seja, a área, em função do lado do lote, é igual a 80, que é o valor fixo, que já é a área da casa, mais x ao quadrado. Então temos aqui, então, a nossa fórmula. Então o x ele pode ir até o número 8, ele pode ir até 8 metros, então basta fazer essa conta aqui agora, para calcular a área máxima. Então, A de 8 é igual a 80 mais 8 ao quadrado, 80 mais 64 resulta em 144 metros quadrados. Então, temos aí alguns exercícios a respeito de função, uma aula bastante introdutória, e eu irei continuando aqui com a construção desses vídeos em relação à função. Forte abraço a todos e até a próxima.